Olá, tudo bem? Hoje nós separamos algumas perguntas que os seguidores têm mandado para a gente nas nossas redes sociais e vamos respondê-las. São 10 perguntas, na qual são vários temas relacionados na obra. Então nós vamos ler para vocês e respondê-las de acordo com a ordem. Então vamos lá. Primeira pergunta é: qual o maior gasto em uma obra? Olha, o maior gasto que você vai ter na obra é na fase da execução. Dentro da execução, você vai gastar mais na parte de fundação e na parte de acabamento. São os dois itens mais caros na obra. Então, a segunda pergunta é: o que impacta mais em questão de qualidade? Um bom profissional ou bons materiais? Olha, particularmente eu prefiro bons profissionais que bons materiais. Então, bons profissionais vão saber usar o material mais em conta, né? O material mais barato, geralmente ele não tem a mesma qualidade do material mais caro, mas você tendo um bom profissional, com certeza vai ser melhor e ele vai saber trabalhar com ela, né? Mesmo não tendo a mesma qualidade de uma mais cara. Então a terceira pergunta é: qual o ponto mais crítico na hora de executar uma obra? Olha, o ponto mais crítico na execução da obra são os pontos mais caros, né? Onde que tem o maior impacto, né? Como eu falei na pergunta anterior, que é na parte de fundação e na parte de acabamento. Mas você voltando para a segurança, um dos pontos mais críticos é reboco externo, onde você tem que montar andaime, ou às vezes você tem que montar um andaime fachadeiro ao redor do empreendimento inteiro, você tem que ter linha de vida, cinto de segurança, então isso é um ponto muito crítico. Às vezes você tem que fazer escavação, na qual você tem que fazer escoramento de talude, né, ou barranco, da forma que vocês entenderem. Esses são os pontos críticos. E no período de chuva, que requer um cuidado maior, uma atenção maior com a questão de segurança. Então, esses pontos realmente tiram o sono da gente. Então, quarta pergunta: como saber se o profissional que contratei tem competência para executar o serviço? Olha, antes mesmo de você contratar o profissional, você já tem que saber se ele tem competência ou não, né? Tem indicação, procurar saber de outros serviços que foi feito. Agora, se você está apertado e não conseguiu pegar a indicação ou não, passa um serviço mais simples para ele. É um serviço que não vai te dar algum prejuízo caso esse profissional erre, né? Passa um serviço mais simples. Quinta pergunta: como funcionam os processos de aprovação de projetos na prefeitura para imóveis comerciais e residenciais? Então vamos lá. Todo município ele tem um plano diretor, né? Ele tem todas as regras que você tem que seguir para aprovar o empreendimento. Então, nesse plano diretor tem lá afastamento frontal, afastamento lateral, afastamento de fundo, qual a altura máxima que sua casa ou prédio pode chegar, tem área mínima de cômodos, tem área permeável, lá tem área construída. Então são vários
itens que você tem que seguir, né? Tem a padronização de plantas, de selos, né? Você tem uma padronização de selo que você tem que colocar lá um campo específico para a prefeitura fazer a aprovação. Tem lá, né, o proprietário da obra, o responsável técnico que está fazendo o desenho. Então, tem que se atentar para o plano diretor de cada município. Cada município tem o seu e o profissional tem que seguir restritamente ele. Caso contrário, você não consegue aprovação nem da sua casa, nem do seu comércio. Então, tem que seguir essas diretrizes municipais para que você consiga aprovar o seu projeto. A sexta pergunta é: depois da minha obra pronta, é necessária alguma manutenção preventiva? Sim, né? Nos próprios laudos que são feitos, geralmente eu coloco para fazer a vistoria anual, né? Todo ano faço a vistoria de todos os tópicos, né? Parte de fundação, de estrutura, se não apareceu nenhuma trinca, parte de telhado, se não tem nenhum vazamento na parte hidráulica, manutenção de pintura, demarcação de faixas, né, todos esses itens é bom fazer a vistoria pelo menos anualmente, né? A cada período de chuva aí, anual é bom fazer a vistoria. Antes, né, é bom fazer a vistoria para ver se não tem nenhuma telha quebrada também. Então é preciso fazer sim a manutenção preventiva depois do imóvel pronto ou entregue. Sétima pergunta: como proceder quando o lote que adquirir possui barranco? É necessário fazer muro de arrimo? Olha, isso vai depender do projeto que você está querendo construir e se vai ser necessário muita remoção de terra. Vamos supor que você tem um lote em aclive, né? A frente dele é baixa e ele vai subindo para o fundo. Se você nivelar esse terreno todo, aí sim, a parte lá do fundo você vai ter que fazer uma contenção maior para conseguir segurar esse barranco, né? Conforme a pergunta. Se você tem uma casa em declive, por exemplo, né? Se você for prolongar a casa demais e fazer o aterro em vez de fazer laje, aí você vai ter que fazer as contenções para segurar essa terra toda. Então, tem como retirar os muros de arrimo? Sim, tem como retirar eles. Vai depender do tipo de projeto, né? O projeto arquitetônico, tem que analisar isso, né? É bom um engenheiro e um arquiteto conversarem sobre isso, né? Tanto quem vai executar como quem vai projetar, para minimizar os custos, né? Porque um muro de arrimo, ele não é barato, ele pode até inviabilizar a obra, né? Você vai gastar muito dinheiro antes mesmo de iniciar a obra. Então isso não é legal, né? Exceto a uma situação que realmente não tem como. Um exemplo, você vai fazer garagem, você vai construir um prédio que você tem que fazer garagem subterrânea. Não tem como fugir disso, tem que fazer muro de arrimo mesmo. Mas casas residenciais, né, ou comércio, então tem como fugir desses muros de arrimos, né? Basta acompanhar a inclinação do solo para minimizar os cortes com máquina para você sair dos muros de arrimo. Então é necessário fazer o estudo aí para ficar uma coisa bacana. Então a próxima pergunta é: qual o primeiro passo para iniciar uma obra? Olha, nós já fizemos um vídeo explicando quais os projetos que você deve ter para iniciar a obra, né? Para fazer a execução. Então, basicamente, né, respondendo a pergunta, você vai precisar de um responsável técnico para fazer o projeto, aí projeto arquitetônico, projeto estrutural,
elétrico, hidráulico, né, um engenheiro para fazer o acompanhamento da obra. E eles vão sim te orientar, né, passo a passo aí para fazer. No vídeo que nós colocamos, está bem discriminado passo a passo e quais os projetos que você vai precisar para fazer a obra. Então, basta voltar nos vídeos passados que vocês vão conseguir esse tutorial aí para que vocês iniciem a obra. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual a sua maior dificuldade para ingressar no mercado de trabalho? Então vamos lá. Quando nós somos recém-chegados no mercado, tanto pela idade ou tanto por ter uma empresa nova, o fato maior é que você não tem um portfólio tão grande e a credibilidade que ainda é baixa, né? Porque você não tem um histórico de obras para mostrar para o seu cliente, né? Mas isso é um degrau por vez, né? Você inicia coisas pequenas e depois vai crescendo e mostrando que você pode fazer o diferencial no mercado, que você tem conhecimento técnico para isso. Ser honesto, ser cuidadoso, né? Ter sentimento de dono, que às vezes a pessoa, o prestador de serviço não tem. É você saber, né, que aquilo que está sendo empregado na obra custa dinheiro, ter comprometimento, fazer como se fosse para a gente. Então é isso que que difere os bons profissionais dos maus profissionais. Então, qual a sua maior dificuldade para se ingressar no mercado de trabalho? No meu caso foi esse, né? Ter um portfólio grande para iniciar, porque quando você está começando você não tem. Então você tem que ir degrau por degrau até você ter um quantitativo de obras maior e provar, né, para você e para o mercado que você consegue sim atender da melhor forma possível. Então, 10ª pergunta. Meu pedreiro errou, o que devo fazer? Então vamos lá. Primeiro tem que ver o que ele errou, né? De que forma que ele errou. Se ele errou porque quis, se ele errou porque infelizmente ele não tinha conhecimento, mas é necessário que, né, uma dica que eu dou para vocês, que não deixe um pedreiro sozinho, né, sem orientação, qualquer tipo de profissional que você colocar, sempre tem alguém para instruí-lo, né? Então se ele errou é ou porque ele não soube fazer ou porque não teve orientação. Então é necessário que tenha um responsável técnico pela sua obra, um engenheiro, um arquiteto, acompanhando as atividades para, né, diminuir os erros, né? Todos nós somos passíveis de errar, mas com um responsável técnico lá, com certeza os riscos são bem menores. Então, se o pedreiro errou, né, aí tem que analisar cada caso para ver, mas a intenção é que corrige rápido, né? Se for uma coisa, um item da obra lá, errou um pilar, errou uma viga, errou alguma coisa, algum elemento estrutural, é necessário que se chame um responsável técnico. Então essas são as 10 perguntas que nós selecionamos aqui. Então siga nossas redes sociais, nosso Instagram é @sigma_engenharia_construindo, o nosso Facebook é @engenheiro_keiler, o nosso site é www.manualdaconstrução.com.br. Muito obrigado.